Tá, isso aí. Agora esta chamada está sendo gravada. Isso, vamos lá. Então, a gente está, como eu estava falando, nós fizemos formação para professores, para adolescentes, que é algo maravilhoso que nos perpassa, né? É algo que a gente gosta muito de fazer, a gente entende sobre isso, e é maravilhoso trabalhar com as famílias, que nós estamos construindo o futuro, a próxima geração. Se eu não trabalhar, moldar as minhas crianças hoje, os meus adolescentes hoje, que tipo de sociedade eu vou ter, né, daqui para frente. Os avisos, né, sobre o nosso grupo, que o grupo ele está aberto para interações. Eu espero que vocês respondam às enquetes, né, tudo que é colocado ali. Bem-vindo, Guilherme. Interage nas publicações, sugestões do conteúdo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, Josi, eu queria que você falasse sobre tal assunto, estou passando por uma dificuldade aqui em casa sobre tal assunto, traga isso para a gente, que a gente vai trazer aqui para vocês na nossa aula, e no final da aula a gente abre um espaço para perguntas, para dúvidas, né, dar sugestões, e convite para convidar e compartilhar o link das aulas para que mais pessoas participem e entrem no grupo, para que toda quinta-feira a gente possa estar aqui interagindo e trocando esses saberes, né? E me seguir lá no meu Instagram, josi.pedagoga. Então, nós vamos falar sobre comunicação, né? Como é que a gente faz essa comunicação? É simplesmente na fala, né? Muitas vezes a gente fica assim, a gente fala, parece que o outro não ouve. A gente ouve muito, né? Eu ouço muito, Josi, eu atendo as famílias e elas falam assim, mas Josi, eu falo, parece que ele não ouve, parece que ele não entende. Como é que você está falando? Será que você está falando de uma forma assertiva, que ele vá realmente ouvir? Porque muitas vezes a gente só escuta, né? Não ouve mesmo as palavras, a atenção, ouvir com qualidade, né? Eu vou colocar aqui deixa eu só tirar daqui, passar um vídeo e vai mostrar, falar um pouquinho sobre a comunicação. Então, vamos lá, tá passando, deixa eu aumentar aqui. Isso. Ouvindo direitinho, dá um feedback. Sim, tudo ok, pode continuar tudo certo. É só a propaganda. Não, tinha programado para não passar, mas... E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Né? Quem puder falar, quem puder contribuir, o que vocês acharam? Que tipo de comunicação foi essa? Né? O que vocês sentiram nesse vídeo? Queria que vocês partilhassem um pouquinho. Pode abrir o microfone, pode falar. Então, eu conhecia ele, mas não tinha esse ponto de vista que eu tive nessa aula de hoje, né?
Então, a primeira impressão que dá, quando os animais vão lá para perguntar se tem uma lista mesmo, se eu estou na lista, é o quanto é perigoso, né? Ir lá e ver e se arriscar. E daí eu fiquei pensando que o coelhinho talvez nem fosse entrar, porque viu que os dois foram e não terminaram bem. Então, que ele fosse ter um plano B e ir para outro caminho, mas não, ele vai. Só que ele faz o pedido, né? Dele, onde entra a parte da comunicação. Então, os anteriores, faltou isso, ser claro, ser objetivo, e acreditar que é possível negociar, é possível um plano B, né? O desejo de um era uma opção, da outra é outra, eles conseguirem chegar ali no meio termo. Então, às vezes, o outro não consegue adivinhar o que a gente quer. Parece que é muito claro na minha cabeça. Eu vou ficar só aqui com... Eu quero, exemplo de agora, né? Queria muito falar, mas se às vezes não chamar o meu nome, não vou dar minha opinião. Por isso que é importante de tudo, a gente... mais alguém, porque a gente falta só a coragemzinha de falar o nome. Eu, no início da minha jornada do autoconhecimento, era isso. Se não falasse meu nome, eu nem me manifestava. Então, às vezes, é isso que está faltando, né? Tu ter a coragem de ir lá e opinar, e negociar, e dar a tua opinião, enfim. Gostei muito do vídeo. Mais alguém quer falar sobre o vídeo? O que achou? Teve algum insight? Oi, meninas. Oi. E menino, temos um menino ali, eu sou psicóloga há 12 anos, sou mãe também de uma garota de 8, e eu sempre digo para ela e para os meus pacientes que com educação a gente pode falar o que a gente quiser em qualquer ambiente. Né? Não precisa baixar a cabeça para ninguém nada, que tudo vai na educação. Se a gente falar com educação, a gente pode argumentar, né? Pode falar tudo aquilo que a gente pensa, tentar tudo que a gente precisa de uma maneira correta. Acho que a comunicação é tudo mesmo. Isso mesmo. Mais alguém? Esse vídeo, ele muitas vezes, trazendo para a parentalidade, muitas vezes a gente fica com medo, assim, de explicar as coisas para o filho, né? Muitas vezes a gente, quantas vezes eu explico, né? Vamos fazer combinados, vamos fazer algo que a criança possa ter ganhos também, você não é só um que ganha, mas os dois combinando, olha, a gente vai lá na padaria, mas hoje a gente não vai comprar nada, ou hoje a gente vai comprar só uma balinha, e não deixar permitir que tenha aquela famosa birra, né? E muitas vezes o pai diz assim para mim, Josi, não acredito que meu filho não vai fazer birra, não acredito que ele vai cumprir, mas se não combinar, se não fizer isso de uma maneira legítima, nunca que vai conseguir, né? Então, sem impor, sem ter aquele jogo de suborno, alguma coisa, não, ser honesto. O coelhinho foi lá, a maior honestidade, pode tirar meu nome da lista. Então, é muito interessante, tá? O Guilherme colocou, muito legal o vídeo, tem um ponto de vista muito, deixa eu pegar aqui, muito interessante, mostrando a importância da comunicação, podendo ser comparado, muitas vezes, com diversas situações cotidianas, exatamente. Então, muitas vezes a gente não ganha aumento no trabalho, né, porque não vai lá pedir, não vai, olha, eu preciso, eu trabalho, tu sabe como é que é o meu trabalho, tu sabe como é que eu me empenho, né, essa troca, essa comunicação clara, muitas vezes a gente não tem. Então, quando o coelhinho vai lá, né, com simplicidade, com honestidade, pode tirar meu nome da lista? O urso, sim, posso tirar, ok. Os outros não podiam ter feito mesmo? Podiam, mas não foi feita uma comunicação clara. Então, é importante a gente ter isso em mente com os nossos filhos. Como eu sempre falo, a parentalidade nunca é só pai e filho. Eu digo que estudar parentalidade é estudar para a vida, você aprender a lidar com as pessoas, porque você, entendendo como que funciona o relacionamento, você vai entender como lidar com o chefe, com o marido, a esposa, né, como lidar com a criança, em qualquer situação, né, se você consegue entender isso, esse tipo de relacionamento, esse ganha-ganha, você consegue fazer muitas coisas, e é lindo isso, né, aí aqui, né, ouvir com atenção, não é mais do que apenas escutar palavras, né? Você tem que ter ouvidos de ouvir. Porque muitas vezes a gente está assim, naquela tarefa do dia a dia, o filho vem,
Ah, mãe, aconteceu isso. Uhum, tá bom. E o que aconteceu? Sabe? Sem dar muita atenção. E o que isso acontece? Os nossos filhos, eles vão nos observar, né? As crianças, os adolescentes, eles nos observam e nos tiram como modelo. Então, quando a gente vai falar com eles, pedir algo, o que acontece? Aham, tá bom, já vou. Mas nem ouviu o que a gente pediu. Por quê? Porque realmente é isso. Não tem aquele ouvido de ouvir. Mais para frente a gente vai entrar mais em detalhes nisso. Mas essa parar para ouvir, parar para olhar para a pessoa, nos olhos. Muitas vezes a gente está falando com um amigo, e o amigo está ali no celular. Nas nossas formações, a gente usa muito isso, né, Sandra? De fazer com que eles entendam que é preciso parar naquele momento e olhar para o outro, porque é necessário. É muito ruim, muito frustrante você estar conversando com uma pessoa e a pessoa está no celular ou está dando atenção para outras coisas. Você quer a atenção plena, né? Então, muitas vezes a gente não dá isso para os nossos filhos e eles vão replicar isso inconscientemente. São os neurônios espelho, né? Eles vão captar aquilo ali e vão replicar, né? É compreender o que está sentindo com o coração, o que está sendo dito com o coração. Por quê? Por que está sendo dito com o coração? Porque muitas vezes as palavras não falam o que está no coração. Você tem que parar e olhar. Quantas e quantas vezes você já olhou para uma pessoa e disse assim: oi, fulana, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Aí se você olhar com mais atenção, você vai ver, puxa, ela não tá bem. O olhar dela tá meio triste. O andar dela já não tá muito legal, né? E é assim, é a gente olhar além das palavras. E é isso que é a comunicação. Primeiro porque a comunicação também não é só verbal. Ela é escrita, lógico, né? E também é corporal. A gente se expressa através do corpo, através da nossa postura. E as palavras, elas podem ser pontes, como pode ser muros. Isso aí, assim, é uma frase que eu tenho sempre comigo, né? As minhas palavras estão sendo pontes, estão construindo pontes, ou estão construindo muros? Porque muitas vezes a gente é tão áspero, devido, aqui eu não quero julgar, né? Porque a gente não é o meu papel aqui, mas, assim, muitas vezes a gente precisa treinar isso. Com tantas demandas do dia a dia, tantas preocupações, a gente se torna um pouco desumano. Hoje mesmo eu estava falando com uma dentista, uma amiga minha, e ela até postou no Instagram dela odontologia humanizada, alguma coisa assim. Ela disse, poxa, onde foi que a gente perdeu a humanidade? Né? Onde foi que a gente perdeu essa sensibilidade de ter um outro ser humano? Né? Então, quanto mais a gente treinar isso, porque quando eu tenho essa sensibilidade, eu vou parar para ouvir, eu vou ouvir além das palavras. Né? E também a resposta branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita ira. Por quê? Porque se alguém me chama, o que é? O que está acontecendo? Espera lá, estou aqui ocupada, não está vendo? Aquela pessoa já vai, poxa, preciso da tua ajuda, o que está fazendo? Então, já começa, né, dependendo do temperamento da outra pessoa, dependendo do estado emocional daquela pessoa. Gente, por que tem tanta briga no trânsito? Por que tem tantos relacionamentos destruídos? Por falta dessa comunicação assertiva, por causa dessas diferenças de escutas, né, de ouvir, de olhar para a pessoa. Muitas vezes a gente não entende, né, tem uma história por trás daquilo ali, por trás da pessoa, por trás daquele indivíduo, tem uma história. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade em perceber isso. Né? Marshall Rosenberg, que é o autor da comunicação não violenta, ele que criou isso, né? Por trás de cada comportamento há uma necessidade. Então, assim, cada comportamento, muitas vezes a gente está irritado porque a gente quer atenção, né? A criança, por que ela faz arte? Porque ela quer atenção. Porque muitas vezes a gente está tão carente que a gente quer chamar atenção de qualquer forma. E aí, nosso cérebro,
ele quer, ele não discerne o que é certo, o que é errado, ele quer atenção, mesmo que seja negativa. Porque muitas vezes nós, pais, paramos tudo quando ele faz alguma coisa errada. Quando ele faz alguma coisa errada, a gente vai lá, o que você está fazendo? Não é assim? Como é que você fez isso? E daí, quando ele faz alguma coisa boa, a gente, ou nem dá bola, e aí fica aquela coisa, né? Quando meu pai só para tudo quando eu estou fazendo arte. Então, opa, o cérebro já vai captar essa mensagem, né? Absorver essa mensagem de que eu fazendo coisa errada, meu pai para tudo e vem me ver, vem me tocar. Até tem histórias de crianças que né, apanhavam os pais, e eles disseram assim, não tinham atenção, não tinham esse carinho dos pais. Aí eles falavam que, pelo menos, quando apanhavam, os pais tocavam eles. Isso é muito forte, né? Mas isso acontece. Então, mesmo a atenção negativa é atenção. Então, por trás de cada comportamento, o que está? Eu digo sempre que o comportamento é a ponta do iceberg. Tem tanta coisa por trás disso, tanta coisa que a gente nem imagina, né? Porque cada indivíduo, ele traz uma bagagem muito grande. Então, por trás daquilo ali, daquele comportamento, existe um ser humano com uma história. E cada história bem longa e às vezes até meio triste. Eu quero trazer aqui para vocês a questão do julgar, né, do nosso olhar. O que vocês veem, tá? Podem abrir o microfone e falar. O que vocês veem nessa imagem aí? Podem falar. Teu microfone está fechado, Sandra, quer falar? Não? Gente, esse aqui é um recorte, né, de um filme que tem na Netflix, e a gente começa a olhar para essa imagem e dizer, tem uma mãe apavorada, uma mãe querendo salvar o filho de alguma coisa, porque a mulher está, né, descabelada, não tem ninguém para ajudar. A gente pode julgar um monte de coisa, está fugindo do marido, né? O que pode, né? Quais são os nossos olhares para essa figura, né? E aí, nesse filme, essa moça, ela está raptando essa menina. Então, quanto a gente julga só pelo olhar, só pela aparência, só pelo que a nossa visão, nossos óculos, como a gente sempre fala, né, Sandra? Os nossos óculos. Então, a gente precisa olhar além disso, né? Se eu for perguntar novamente para vocês vão dizer, é uma mulher com uma criança, tem um homem atrás, carros, é o que tem na figura. A gente vai muito além daquilo ali. Então, a gente põe o nosso julgamento naquela paisagem, né? E quantas vezes nós colocamos o nosso julgamento, isso mesmo, assim, das nossas projeções, né, diante de acontecido com os nossos filhos. E ali a gente já julga. Eu lembro que uma vez, meu filho chegou em casa e ele disse assim, mãe, eu fui para a secretaria. Pensa numa pessoa, professora, e o filho chega e diz, mãe, eu fui para a secretaria, o professor mandou eu para a secretaria. Se eu não tivesse essa bagagem toda, eu ia surtar. Graças a Deus, eu tive, né, tenho esse entendimento, mas não nasci com esse entendimento, alguns anos atrás, eu surtaria mesmo, né, como assim, filho do professor ir para a secretaria? E aí ele explicou por que ele foi para a secretaria. Aí é esse olhar, esse ouvir com ouvidos né, escutar com ouvidos de ouvir, né, que aí a gente parei, por que você foi para a secretaria? Aí ele explicou que ele foi para a secretaria porque o professor queria que ele fizesse um trabalho com um amigo, e o amigo, da outra vez que ele fez o trabalho junto,
o amigo não fez nada, ele teve que fazer o trabalho sozinho. Então, dessa vez, ele queria fazer o trabalho sozinho. Por que ele ia fazer? Para dar nota para o amigo. Ele não estava errado. Então, aí, sim, aí eu acolhi ele e tal, aí fui na escola, conversei, enfim, né, é esse julgar sem perceber o contexto, sem envolver o contexto, né, e a gente julga muito, a gente quer, e como nós não fomos acolhidos na nossa infância, nós temos essa ímpeto de julgar, de querer certo, de querer, não, imagina o que eles vão pensar de mim, né, uma professora, e o meu filho para a secretaria, olha só que tipo de mãe eu sou, e a gente fica, né, é igual também que ele não se alfabetizava, e passou o ano, foi um dos últimos a se alfabetizar, eu digo, meu Deus, como pode, meu filho, você não se alfabetiza, e agora, né, e aquela pressão, porque professora, e aí eu disse, filho, vem cá, a hora que hora chegar, que tu estiver pronto, tu vai fazer, a gente vai, mas aqui vai te ajudar, tá? Não tenha pressa. Não levou um mês, o menino estava alfabetizado. Por quê? Porque é a pressão. Nós, adultos, colocamos pressão nas crianças, e aí, o que acontece? O cérebro da criança vai desconectar. E daí, fica só em funcionamento o cérebro dinossauro, que é o cérebro primitivo, né, as emoções ficam à flor da pele, o córtex pré-frontal, que é o do planejamento, controle inibitório, ele se desconecta, aí não vai mesmo, aí o negócio desanda, aí o negócio vai por água abaixo. Então, quando eu falo para ele, filho, tua hora vai chegar e tá tudo certo, tá tudo bem, ele faz o quê? Ele se conecta e fica, ele começa a absorver tudo. Né? É a mesma coisa a gente ir para uma sala de aula que tem um professor que é muito bravo, a gente tem dificuldade de aprender, né? Por quê? Porque o nosso cérebro, ele está desconectado, e daí a gente não consegue absorver a aprendizagem. Saiu o outro. Não deu certo essa. Aqui era uma figura de um homem com um menino também, e também era a pergunta sobre o julgamento, né, que a gente também, aí vem aquela questão de gênero, a gente julga mais a mãe do que o pai, porque até eu brinco com as minhas amigas, eu digo, às vezes elas dizem, onde é que está a mãe desse menino que quase atravessou a rua? Eu digo, cadê o pai? Por que só a mãe? Cadê o avô que estava com essa menina? Cadê o adulto de referência? Não é só a mãe, né? Não é só a figura materna. Então, eu costumo brincar, porque para tirar esse foco, essa pré-formatado que a gente tem, que é a mãe que tem que dar conta. Não. A criança, ela é cuidada, ela é educada, ela é ensinada pelos adultos de referência que tem em volta dela. Então, quanto mais eu dividir essa responsabilidade, menos peso essa mulher leva, essa mãe. E é isso que eu quero. Gente, eu chego a me arrepiar. Por quê? Porque me perpassa, porque quantas mães estão sofrendo com esse peso, né? Tudo é a mãe. E não, calma. Nós estamos numa sociedade, assim, que é bem dividida, a gente consegue ter um maternar muito mais leve, né? Então, como é que eu vou fazer praticar pedidos assertivos? Porque tem muita gente que diz assim, porque eu falo e meu filho não me ouve. Eu canso de falar, mas ele não faz o que eu peço, né? Então, o que nós podemos fazer? Né? Ele fala, já falei para parar de brigar com seu irmão. Quem já falou isso? Vários, né? Já cansei de pedir para você parar de brigar com seu irmão. Meu Deus, né? Não entende. Né? Então, como que a gente pode reformular essa frase? Né? Eu vejo que vocês estão discutindo muito. Vamos parar um pouco, conversar, juntos vamos resolver isso? Né? Maria Montessori, ela tem a mesa da paz, né? Que a gente senta ali, tá, agora a gente, fulano, fala o que aconteceu, e ele vai explicar a sua versão, o que perpassou nele, o que ele sentiu, e como que ele gostaria de resolver aquilo. Fulano, o que você vai fazer? Aí passa a vez para o outro, sem interromper, sem brigar, e cada um vai falar a sua versão, e vamos achar uma solução para isso, para que juntos
a gente consegue conviver, né? Conversando, a gente se entende, né? Independente do que aconteceu, a gente vai se entender. E dessa forma, a gente consegue ensinar a criança, ou adolescente, que seja, lidar com as frustrações. O outro não pensa diferente dele, ok, é a visão do outro. Eu tenho que respeitar, desde que, claro, né, ele não venha me agredir verbalmente ou fisicamente, mas eu preciso respeitar a opinião do outro. E muitas vezes, se alguém diz, porque a tua roupa é feia, meu Deus, caiu o mundo, né? Já está se sentindo a pessoa mais ridícula da face da Terra. Não, é a opinião dele, mas eu adoro a minha roupa. Até eu estava vendo esses dias o videozinho de uma menina que ela foi para a escola e o menino disse que não gostou do cabelo dela, não gostou do penteado dela. E ela disse, mas eu amei meu penteado. Ela muito assim, dona de si, eu amei meu penteado. E assim, nossa, é muito legal quando a gente já educa os filhos assim, né? Não, eu gosto. Eu tenho esse, né, o cabelo assim, mas eu gosto do cabelo assim, tá bom, né? Então, ter essa autoconfiança, esse autoconhecimento é maravilhoso, né? O que é outra frase, né? Você sempre faz bagunça quando visita um amigo, né? Você é sempre bagunceiro, você deixa sempre o quarto bagunçado. Quem nunca? Né? Todo mundo já falou uma frase dessa. Como você é bagunceiro, meu filho, né? Então, como que a gente pode reformular essa frase? Quando visitamos um amigo, é importante cuidar do espaço dele. Nós podemos brincar sem fazer muita bagunça. Ou, quando a gente for terminar a brincadeira, ou quando nós estivermos quase indo embora, a gente tem que arrumar tudo, que é o espaço do amigo, né? Fazer combinados é muito importante para a criança. Até lembrei de um episódio, de uma história, que o marido trabalhava demais, e a mulher falou para ele assim, eu queria tanto que você trabalhasse menos, né? Você trabalhasse menos. E daí ele, tá bom. Chegou em casa, ele disse, olha, agora eu vou trabalhar menos. Me matriculei na aula de tênis. Eu disse, mas era para ficar comigo. Você não falou nada, só falou para eu trabalhar menos, eu estou trabalhando menos. Então, olha a comunicação, olha o que ela, né? Quando a gente não fala, tem a comunicação clara e assertiva, tem esses desencontros, né? Então, a gente precisa falar o óbvio precisa ser dito. Muitas vezes a gente diz assim, mas ele já sabe, né? Não sabe. Né? Até a gente sempre conta a história do menino da Sandra, de estender a roupa, né, Sandra? Ele estendeu a roupa e deixava amontoadinho. E aí, conversando, eu e a Sandra, vamos pedir para ele, né, ensinar ele, olha, tem que ser assim, porque se não for assim, o sol, né, não pega na roupa toda e vai ficar meio molhada e tal. E aí, a partir desse momento, ele começou a estender direitinho. Por quê? Porque na cabecinha dele ele não entende. E a gente acha, né, nós adultos, né, formatados, achando que ele já sabe, porque ele já é grandinho. Como é que ele não sabe? Não, a mente dele ainda não está pronta para essas coisas. Então, precisa ser dito sim, seja ele criança, seja ele adolescente, por mais que eles tenham tamanho, mas a mente deles ainda está em formação. Tem horas que ele faz tudo certo, tem horas que não faz, ele esquece, né? Quantas vezes o médico diz para a gente não comer muito doce? A gente vai lá na festinha, se enche de doce, né? E a gente se acaba. E é assim, quantas vezes a gente faz sabendo que está errado, e pior ainda que nós sabemos que está errado, temos consciência disso e ainda fazemos. E eles, muitas vezes, eles esquecem mesmo. Tá? Outra frase, não acredito que você fez isso de novo. Todo mundo já falou essa frase também. Né? Então, como que a gente pode reformular? Parece que isso foi difícil para você. O que podemos fazer diferente da próxima vez? Como que nós podemos fazer para que você não faça isso? O que a gente está fazendo quando reformula essa frase? A gente está montando no cérebro da criança uns novos caminhos neurais. Tá, você agiu dessa forma, né? Como eu falei para o meu filho, quando ele disse que foi para a secretaria. Tá, filho, mas você poderia agir de outra forma.
explicado, professor, antes dele te mandar para a secretaria. Não simplesmente falando que, não quero fazer. Não, explica para o professor, né? Então, é esse olhar que tem que ter, né? Vamos ver, então, o que fazer com comportamentos repetitivos, né? Você nunca me escuta, você sempre faz isso, né? Vamos reformular. Eu percebo que você está ocupado com outras coisas. Pode parar um minuto e prestar atenção no que estou dizendo? É aquilo que eu falei no começo. Muitas vezes a gente está lá fazendo várias coisas e quer que a outra pessoa fale e a gente nem escuta direito. E muitas vezes a gente precisa, filho, eu preciso que você faça isso, olhar nos olhos e até mesmo pedir para ele repetir o que foi falado. Por quê? Porque dessa forma você tem certeza de que ele ouviu, ele escutou o que você falou. Não falar caminhando, filho, faz isso. Não, já era. Não faz, não consegue. O cérebro dele está focado em outras coisas, ele não consegue entender o que você pediu, né? Porque você não me obedece? Quantas vezes a gente ouve essa frase, né? Ou fala essa frase. Por que você não me obedece? Vamos reformular. Eu preciso que você faça isso agora. Eu posso explicar novamente, se não ficou claro. Né? E são coisas simples para se fazer. São coisas fáceis. A gente consegue. Só que é tão mais fácil a gente ir para o caminho já traçado, as conexões já bem estabelecidas, que é, por que você não faz isso? Como é que você não me escuta? Por que você, né? Já falei 1000 vezes para você guardar os brinquedos. Entende? Então, reformula. Quando você terminar de brincar, precisa guardar os brinquedos. Eu posso te ajudar se você precisar. Muitas vezes os pais fazem ao contrário. Filho, vem me ajudar. Não. O brinquedo é do filho, eu vou ajudar o filho a guardar. A gente tem que dar essa responsabilidade também para eles. Então, a gente reformulando algumas coisas, a gente consegue alcançar nossos objetivos com muito mais facilidade. Né? E isso é um treino, tá? É um treino, por quê? Porque a gente não foi educado dessa forma. Como, deixa eu ver aqui quero ler os comentários. Como no vídeo de abertura, o antes são os animais que foram devorados, depois a colheita assertiva. Exatamente, é bem isso. Por quê? Porque precisa, né? A gente precisa entender. Se eu falo exatamente o que eu quero, eu vou ter, né? Não recebeis porque não sabeis pedir. Já ouviram isso? Né? Não sabeis. Muitas vezes a gente não ganha, não recebe, porque a gente não sabe pedir. A gente fala, e não fala nada, a gente fica prolixo, fala, né? Deixa eu ver aqui. E o que falar sobre as frustrações dos pais? Eu vou abrir um parênteses aqui, que final do ano, eu até publiquei um vídeo do pai que deu um carrinho de presente para o filho, e o filho pegou e chutou o carro, né, grande, chutou, e ele, mais do que depressa, pegou o carrinho e subiu uma escada e jogou lá de cima. Aí, assim, claro que isso ali é só um recorte, mas quanta coisa a gente vai tirar dali? Vamos pensar no pai. Imagina o pai, às vezes, né, vamos criar uma narrativa aqui. Gente, isso ali é só um recorte, eu não sei o que aconteceu, na verdade, né, esse ali só foi o vídeo, mas vamos construir uma história. O pai, provavelmente, talvez não tenha tido um carro desse quando era criança, a expectativa de dar aquele carro para o filho era tanta, e talvez o filho tenha pedido aquele carro, tenha pedido várias vezes, porque é o sonho da vida dele. Quantas vezes nossos filhos pediram, né, alguma coisa aí, mãe, mas eu quero. Ah, não dá, filho. E talvez esse pai também tenha falado, filho, não dá, você não vai ganhar. Ou talvez você não foi um bom menino, Papai Noel não vai trazer para você. E criou-se essa narrativa para o filho, não vai ganhar, não vai ter, não, tal. Quando ele recebe esse presente, ele fica sem ação. E quando fica sem ação, quando ele tem uma surpresa, o que acontece com o nosso cérebro?
Ele desconecta. E o que fica em ação? O cérebro dinossauro. Eu não trouxe meu dinossauro aqui, mas é o cérebro dinossauro. E quando entra em ação esse cérebro dinossauro, ele não escuta. Ele não tem o controle inibitório. Eu vi um videozinho também, que de pessoas da guerra chegando e os parentes sendo surpreendidos com a visita dele. E teve pessoas que saíram correndo, sabe? Ao invés de abraçar aquela pessoa, acolher a pessoa que chegou, ela saiu correndo. Por quê? Porque o nosso cérebro é assim, ele se desconecta. Quando está numa surpresa, ele entra no modo luta ou fuga. Então, só que o pai dessa criança, né, voltando lá para o vídeo do carrinho, ele não entende que o cérebro da criança, ele está sendo formado, e quando a gente está surpreso, nosso cérebro se desconecta, e eu começo a agir não assertivamente, de uma forma totalmente errada, né? E o pai, também frustrado, quanto maior a nossa expectativa com relação à criança, maior a nossa frustração, e quando isso acontece, realmente dá uma frustração muito grande, porque o pai imaginou ele vindo correndo, beijar o pai, obrigada, era essa a reação que o pai esperava. Nossa, pai, eu não acredito que você me deu. E o que o menino fez? Chutou o brinquedo. Para o pai foi uma facada, e o pai pegou, levou lá em cima e jogou. O que o menino aprendeu com isso? Que é assim que se lida com as frustrações, né? Então, muitas vezes, a gente tem que lidar com as nossas frustrações, a gente precisa ter mais paciência com relação à reação dos filhos. Eles precisam entender que está um cérebro em desenvolvimento. Então, quanto mais eu entendo do desenvolvimento infantil, quanto mais eu entendo do cérebro, do desenvolvimento cerebral, mais eu vou conseguir lidar com essas frustrações, né? Então, ali fala, você me fez perder a paciência. Como é que eu posso reformular isso? Eu estou ficando frustrado. Vamos pensar juntos como resolver isso? Né? Então, ali a gente já começa a envolver a criança, o adolescente, na resolução do problema. Eu não vou trazer a resposta pronta, né? Por que você é tão desorganizado? Né? Como reformular? Percebo que as coisas estão desorganizadas. Como podemos resolver isso juntos? Né? Não dá para confiar em você para nada. Quando você esquece de fazer o combinado, isso dificulta as coisas. Como podemos garantir que você lembre da próxima vez? Porque às vezes é difícil mesmo lembrar. É difícil, né? Às vezes você pede, filho, cuida do arroz aqui para mim que eu vou ali estender a roupa. E quando volta o arroz está queimado, né? Mas precisa da gente entender isso para que da próxima vez encontrar meios para que ele possa perceber isso, possa ajudar, possa desenvolver essa confiança e ser prestativo para realizar as coisas que você pede, né? E as barreiras para essa escuta ativa, né? Multitarefa, tentar ouvir enquanto faz outras coisas, como a gente já falou, pressa para resolver o problema, dar solução em vez de ouvir, né? Porque também a gente já pincelou sobre isso, né? Que a gente já traz a resposta pronta, a gente não envolve a criança para resolver, para tentar encontrar outros meios para resolver aquele problema. Julgamento imediato, que a gente falou, rotular o filho como, isso aí é drama, isso aí é bobeira, você é bagunceiro mesmo. Reação emocional exagerada, ficar bravo antes de entender a situação, né, como eu falei do carrinho, enfim, de todas as frustrações que a gente tem como pai, como mãe, e a gente precisa lidar com essas frustrações através do autoconhecimento. Como é que eu fico quando eu estou com raiva? Por que eu fico assim? O que me atravessa para eu ficar assim? E tudo isso é muito importante a gente entender para poder lidar com essa criança. Como superar essas barreiras? Né? Pause, se concentre, pare o que está fazendo, olhe para o seu filho enquanto ele fala. Controle sua resposta emocional, respire fundo antes de reagir, especialmente em conversas difíceis. Né? Primeiro,
respira, toma um copo d'água gelado, de preferência, que aí você vai tirar, desfocar um pouco daquele problema. Seu cérebro vai ficar prestando atenção na água correndo, né, indo por dentro do seu estômago. Ouça até o fim, né, que às vezes eles estão falando e a gente já está retrucando, já está, mas porque, e tentando resolver, tentando amenizar, né, espere ele falar antes de formular uma resposta. E ser curioso, né, faça perguntas, tá, mas diga mais, o que aconteceu? Sério? Aconteceu isso? Você falou aquilo? Né, ser curioso, ir até o fim. Ouvir com empatia é o melhor presente que um filho, que se pode dar para o filho. Quando você escuta de verdade, você constrói espaço para onde ele se sente seguro, valorizado e amado. Muitas vezes a gente só quer ser ouvido, né? Quem nunca? Só ouvir, não precisa dar resposta, não precisa dar conselho, não precisa nada, só ouvir. E quando você tem esse ouvido para ouvir, né, esse alguém que ouve, é muito bom, porque você vai ter liberdade para falar o que quiser. E que bom que somos nós, pais, que podemos ter esse ouvido para os nossos filhos. Porque se nós não formos esse ouvido para os nossos filhos, ele vai encontrar um vizinho, um amigo, que às vezes não tem uma boa índole, que às vezes não tem uma boa princípios e valores como os nossos. Então, quanto mais a gente respirar, ouvir, sem julgamento, sem preconceito, né? E aí a gente vai construindo esse laço que é maravilhoso através dessa comunicação, né? O que você pode mudar hoje na forma como ouve seus filhos? Então aí cada um vai pensar um pouquinho, vai analisar a sua vida, a sua relação com seu filho e vai pensar, como que eu posso mudar a minha forma de como eu ouço meus filhos? Eu tenho que parar em algum momento, né? Qual o momento que eu posso ouvi-lo? É no momento de pôr na cama, né? Que aí a gente conversa mais, mesmo que a gente esteja cansado, às vezes é aquele momento que eles querem conversar mais. Qual é o momento? Em que momento que eu preciso parar um pouquinho e ouvir o meu filho? Fica um exercício para vocês, né? E se não você, quem? Eu vou bater sempre nessa tecla. Quem que vai ouvir o seu filho? Se não hoje, quando? Né? O assunto de hoje, amanhã já não tem mais importância. Ou talvez alguém já ouviu aquele assunto, já deu uma resposta e já ajudou ele de outras formas, né? Então, que tipo de sociedade nós estamos criando? Que tipo de pessoa eu quero criar? Né? Se eu não ouço meu filho, ele não vai aprender a ouvir o filho dele, o vizinho, o pai, a mãe, ele não vai poder aprender a desenvolver essa habilidade de ouvir, né? Que tipo de sociedade a gente quer ter? Quando educamos os nossos filhos para ouvir, essa habilidade maravilhosa de ouvir, de empatia, né, é como uma pedrinha jogada no lago, ela vai reverberando. Ele vai ser um bom ouvinte na escola, né, ele vai ouvir os professores, ele vai dar, né, vai absorver o conteúdo, ele vai na igreja, com o vizinho, em todos os lugares que eles vão ser bênçãos. Por quê? Porque eles desenvolveram essa habilidade e aprenderam com o nosso exemplo, fazendo isso com eles. E a gente chegou ao final da nossa aula. Eu espero ter contribuído, eu espero que tenha mexido com vocês, né? Porque muitas vezes a gente está cheio desses preconceitos, dessas dar muita atenção, não ouvir, né, com ouvidos de ouvir mesmo, de escutar, aquela escutativa. Então, gratidão imensa. Se vocês quiserem, eu vou parar a gravação, se vocês quiserem falar alguma coisa. Aqui.